Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre sua família, sobre todos os seus sonhos. É muito bom ter vocês comigo aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira para mais um vídeo. Você tem dúvida? A Bíblia te ajuda! É verdade, meus amados. Qualquer dúvida que você tiver, a Bíblia vai te dar todas as respostas. Então, se você tem qualquer dúvida, escreve nos comentários, manda para nós aqui que nós vamos responder e tirar todas as suas dúvidas dentro da palavra de Deus, porque não tem ninguém melhor para te ensinar a verdade, para te ensinar o caminho do que o nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Meus amados, muito bem. Mas lembrando de uma coisinha aqui, antes de irmos para as perguntas. Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Eu vou chorar, tá? Meus amados, vocês estão perdendo tempo. Aqui no nosso canal nós aprendemos juntos a palavra de Deus, aprendemos juntos como ser abençoados, aprendemos como ter fartura, como ter prosperidade. Então vai logo, se inscreve aí, clica nesse botãozinho. Você é muito importante para nós. Não perde essa chance não, vem fazer parte da nossa família. Nós já estamos levando a palavra de Deus para todos os lugares do mundo. É verdade, eu já falei isso no vídeo passado. Já fomos para Portugal, para África, em muitos lugares do Brasil, estamos espalhando a palavra de Deus e você pode fazer parte disso. Então se inscreve, compartilha para quem você puder, porque compartilhando você está sendo um ajudante da palavra de Deus se espalhar por todo o mundo, é verdade. E Deus vai te recompensar ricamente. Amém? Então, meus amados, vamos direto para as perguntas da semana. Perguntas muito boas, perguntas muito interessantes. Então já vamos direto para a pergunta de número 1. O crente pode proclamar o credo? Para quem não sabe, o credo é uma oração típica da Igreja Católica. E um inscrito aqui do canal teve interesse de saber se o crente pode proclamar o credo. Vou ler para vocês aqui o credo. Quem nunca ouviu, vai ouvir agora. Quem já ouviu, vai só confirmar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Este é o credo proclamado tipicamente pela Igreja Católica. Os cristãos da Igreja Evangélica não fazem essa oração, não costumam proclamar. Não sei se existe alguma lei da Igreja Católica ou alguma lei da Igreja Evangélica que proíbe, mas eu fui criado no Evangelho e não tive esse costume, não vi isso sendo falado em nenhuma das igrejas evangélicas que eu já frequentei. Mas lendo aqui o credo, não vi nada demais. O credo aqui é uma declaração da fé, não é nem uma oração, é uma declaração da sua fé, da sua crença, que aqui fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, todo cristão crê que Deus é o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, que é o seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Disso todo mundo sabe, a Bíblia está escrito, a Bíblia confirma. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, confirmado. Foi crucificado, morto e sepultado, confirmado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, confirmado, está tudo na Bíblia. Isso aqui não é invenção do homem, está na Bíblia. Subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Certíssimo, a Bíblia fala. E de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Também a Bíblia fala. Creio no Espírito Santo. Faz parte. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia também diz. Na Santa Igreja de Cristo. Aí aqui eu quero atentar para esse ponto. Nós somos a igreja. Se a pessoa declara que crê na Santa Igreja de Cristo, não pode ser na construção. E também a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então, essa parte aqui já me deixa meio assim, pé atrás. Mas a Santa Igreja de Cristo somos nós, beleza. Na comunhão dos santos, beleza. A comunhão dos santos não são os santos lá de madeira, de pedra, de barro, não são esses santos não. Tem que ser, nós somos santificados, nós somos os santos da igreja. Nós somos santos porque Jesus nos santificou mediante o lavar
das nossas vestes com o sangue dele, derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Nós somos os santos, na comunhão dos santos. É isso que a Bíblia diz, que quando é para ter comunhão entre os santos, é comunhão entre os irmãos que professam a mesma fé em Cristo. Essa é a comunhão dos santos. Tem que ser essa. Se não for essa, tá errado. Na remissão dos pecados. Beleza, foi para isso que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Na ressurreição do corpo. Aí é outro ponto aqui que a Bíblia não fala. O nosso corpo não vai ressuscitar. A Bíblia diz que nós viemos do pó e para o pó retornaremos. O corpo não. Nós vamos ter um novo corpo, um corpo glorificado. Seremos como os anjos dos céus. Aí sim, o nosso corpo, esse corpo matéria aqui, ó, água, pele, músculo, todas as partes do nosso corpo, osso, dente, cabelo, não, isso não vai ressuscitar, meus amados, não vai, tá? Então a ressurreição do corpo não existe, a ressurreição da alma, do espírito, nós vamos para o céu com Deus. Amém? E na vida eterna, amém. Beleza, vida eterna para quem confessa Jesus como Salvador. Ou vai viver eternamente com Cristo, ou vai morrer eternamente no inferno com o diabo e seus anjos. Essa é a verdade, é o que a Bíblia diz. Mas aqui eu quero atentar para um ponto, que está em Mateus 6, 7 e 8. Fala assim, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, aquela reza repetitiva, que a pessoa já não sabe nem mais o que está orando, só repete porque já está decorado na mente. Não é para fazer isso. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. É verdade. Então, meus amados, e aqui depois Jesus ensinou o modelo de oração, um único modelo de oração ensinado por Jesus na Bíblia, que é a oração do Pai Nosso, que estás no céu, santificado. É um modelo de oração, também não é para ficar repetindo dia, de manhã, de tarde, de noite, toda hora repetindo a mesma coisa, porque acaba que você repete tanto, sua mente já está no automático e você não entende nem o que você está falando. Então a oração tem que ser espontânea, tem que ser aquilo que você sente no coração de falar para Deus. Então, aqui o crente pode proclamar o credo? Eu acho que, na minha opinião, pode. Desde que seja com consciência, porque aqui você está falando uma declaração da sua fé. Você está falando a declaração da sua crença. No meu ver, a Bíblia não fala nada. A Bíblia fala para você não ficar repetindo a mesma oração toda hora. A mesma coisa, repetitiva. Isso que a Bíblia fala. Então, quando você for orar, ora aquilo que está no seu coração. Se você quiser declarar essas palavras do credo aqui, desde que sejam as verdadeiras, porque a ressurreição do corpo não é verdadeira, e acreditar na Santa Igreja de Cristo também eu não dou muito crédito para isso não, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então não se confie em seres humanos, confie somente em Cristo. Mas o resto aqui tá tudo na Bíblia, tá tudo ok, tá tudo bonito. Se você quiser declarar essas coisas, pode declarar tranquilamente. Amém? Então vamos para a pergunta de número 2. Como saber se uma pessoa blasfemou contra o Espírito Santo? Essa é uma pergunta difícil, mas tem uma passagem bíblica que mostra a resposta bem clara. Em Mateus 12, 22, 23, 24 e depois o 31 e 32 fala assim: Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será esse o filho de Davi? O povo falou isso porque eles saberiam que o Messias estava por vir. Messias era o escolhido, o ungido, o rei de Israel, que estava por vir da descendência de Davi. E nisso, os fariseus, os mestres da lei, cheios de inveja, que já estavam tramando para poder matar Jesus, porque invejavam ele, porque Jesus era santo, era perfeito. E as pessoas, quando vê uma pessoa assim perto, elas ficam cheias de inveja. A pessoa que tem maldade no coração, ela não fica feliz em ver uma pessoa ser melhor do que ela. Aí eles quiseram fazer o quê? Perseguir e matar Jesus. Eu aprendi em um evento que eu fui que quem aplaude, atrai. Então, ao invés deles aplaudirem Jesus e atrair a presença de Jesus para perto dele, não. Eles quiseram o quê? Quiseram matar Jesus. E aí, olha o que eles disseram. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Aí Jesus já disse: Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito
não será perdoada. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus operava pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Jesus operava os milagres, operava as maravilhas, fazia curas, fazia muitos milagres. E aí, o que eles falaram? Que era pelo espírito do Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então eles falaram que o espírito que estava em Jesus era o espírito de demônios, sendo que era o Espírito Santo. E aí, Jesus falou, toda blasfêmia vai ser perdoada, mas contra o Espírito Santo não. Então tomem muito cuidado quando forem analisar. A palavra de Deus já fala para não julgar, né? E da mesma forma que nós formos julgarmos, nós seremos julgados. Então, se você vê alguém fazendo alguma coisa e você tiver dúvida se é pelo Espírito de Deus ou se é alguma coisa fora do contexto de Deus, fecha a boca, é melhor. Porque se você abrir a boca e falar igual os fariseus falaram, isso aí é coisa do cão. E se for operado por Deus e pelo Espírito Santo, você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo. Então, se não tem nada de bom para falar, para julgar, é só ficar de boquinha fechada que o problema está resolvido. A palavra de Deus diz que até o tolo, se ele ficar calado, todo mundo vai achar que ele é sábio. Então, o silêncio é a melhor resposta. Mas aí vamos continuar. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, contra Jesus, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era e nem na que há de vir. Meus amados, nem nessa era e nem na que há de vir. Não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Então, se você vê uma pessoa agindo, falando em línguas, profetizando, falando qualquer coisa, não julgue. Se você não está se sentindo confortável, saia de perto, mas não fale nada, porque você não sabe se é da parte de Deus ou não. Se for da parte de Deus e você falar alguma coisa contrária, misericórdia da sua alma. Muito cuidado. Mas Deus é bom e justo. Ele conhece a nossa ignorância, Ele conhece as nossas limitações e nos perdoa. Mas, a partir da hora que você conhece a verdade e entende ela, aí, se você fizer o mal, não tem perdão. Para aqueles que estão na ignorância e não conhecem a verdade, ainda assim Deus perdoa. Mas aqueles que têm a noção, que conhecem a verdade e ainda assim agem de forma errada, aí eles não têm perdão se blasfemar contra o Espírito Santo. Muito cuidado então, meus amados, o silêncio seja o seu melhor amigo, em nome de Jesus. E aqui a terceira pergunta, também bastante interessante. Eu até gostei de pesquisar ela, porque eu aprendi muito quando eu estava procurando as respostas. Vamos lá. Como saber se uma pessoa está falando pelo Espírito ou não? 1 Coríntios 12, 3 diz assim: Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Como saber se uma pessoa está falando pelo Espírito ou não? Se ele fala que Jesus é o Senhor, ele está falando pelo Espírito. Agora, se ele fala mal de Deus, mal das pessoas que andam com Deus, mal de Jesus, mal da palavra de Deus, esse não fala pelo Espírito de Deus, não. Porque quem tem o Espírito de Deus nunca vai ser capaz de falar contra a palavra de Deus, contra Jesus, contra Deus. E aqui em 1 João 4,2 diz assim: Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então, todo mundo que confessar, quer julgar uma pessoa, pergunta para ela, você confessa que Jesus Cristo veio em carne, morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus? Se a pessoa confessar, fala assim, eu confesso que Jesus Cristo veio e foi assim, assim, assado. Esse espírito vem de Deus. Quem tem um espírito maligno dentro dele nunca vai confessar essas coisas, porque o maligno não confessa a glória de Deus. O maligno não aceita a glória de Deus. Então ele não fala bem das coisas de Deus. Essa é a verdade. Mas aqui eu procurei algumas passagens aqui, porque a pergunta ela ficou meio aberta. Porque às vezes a pessoa quer saber se a pessoa está falando pelo Espírito, se às vezes pode ser uma profecia, igual tem casos de pessoas chegar assim, Deus manda te falar isso, isso e aquilo, Deus manda te falar assim, diz o Senhor. Se for essa a sua intenção, eu já me preveni aqui e procurei as respostas também. Em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 diz assim, não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom.
Quando alguém chegar profetizando para você e você achar estranho, já aconteceu isso comigo. A pessoa chegar assim, diz o Senhor, tal, 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 tal. Eu fico atento porque eu já conhecia a palavra, eu já sabia que a Bíblia dizia isso, para julgar a profecia. Não é julgar quem está profetizando, é julgar a profecia. Você escuta, analisa e pensa assim, se for da vontade de Deus, que aconteça. Agora, se não for, que o Senhor me proteja. É desse jeito. Se for uma profecia ruim e você achar estranho, fala assim, opa, esse negócio tá esquisito. Deixa Deus mostrar quem está falando a verdade. Ou Deus ou a pessoa que está falando aqui. Porque muitas pessoas, às vezes, na empolgação, quer falar e achando que está falando o que Deus está mandando e não é. Às vezes a pessoa está tirando caraminhola da cabeça dela e está querendo jogar isso sobre a sua vida. E o problema, sabe o que é, meus amados? Se você aceitar, se você pegar essas caraminholas que as pessoas estão jogando para você e aceitar, infelizmente vai acontecer na sua vida. Porque a gente atrai aquilo que a gente pensa, a gente atrai aquilo que a gente ouve, a gente atrai aquilo que a gente fala. Então, se você aceitou uma palavra dessa sobre a sua vida, seja boa ou seja ruim, se for de Deus ou não for de Deus, toma muito cuidado porque ela pode acontecer na sua vida. Mas então julgue e entregue na mão de Deus. Fala, Senhor, se vier de ti, que se cumpra. Agora, se não vier do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Faz dessa forma e não tem erro. Em Deuteronômio 18, 21 e 22, para fechar, diz assim, mas vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem vem do Senhor? Como saberemos? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, caraminhola na cabeça dele. Não tenham medo dele, é verdade, não dê crédito, não tenha medo, se afaste. Se o que ele profetizou na sua vida não aconteceu, sai fora, mete o pé, porque está falando com presunção, não vem da parte de Deus. Amém, meus amados? Então, espero que tenha ficado claro aqui todas as respostas para todas as perguntas, que Deus abençoe você que fez essas perguntas, que o Espírito de Deus te encha com entendimento e discernimento para que você possa aproveitar o máximo da palavra de Deus para a sua vida, da presença de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E todos vocês que estão aqui comigo e assistiram e ouviram e aprenderam, que o Senhor também abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus. Lembrando, se inscreve no canal, deixa aquele joinha e compartilha esse vídeo para todo mundo. E se tiver qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Você tem dúvida? A Bíblia te ajuda, né, meus amados? Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja em nome de Jesus. Te espero nos próximos vídeos. Amém? Então, tchau!